Olá, chicos, que tal estão? Espero que estejam todos bem. Bom, eu trouxe hoje para vocês a correção da última atividade que eu deixei, né, disponível para que vocês respondessem. Na nossa última aula, nós vimos os pronomes interrogativos, os porquês, né, a diferença de uso de cada porquê, e também vimos o donde e o adonde, com acento e sem acento, e o uso de cada um deles, tá? Então, hoje eu trouxe aqui duas questões relacionadas a esses conteúdos, daquelas 5 questões que eu passei na atividade para vocês, tá certo? Então, uma das questões que vocês tiveram lá, que vocês têm disponível, é essa questão sobre que a gente tinha que colocar os pronomes interrogativos de acordo com o contexto de cada frase. Então, eu tinha que observar o que a frase trazia, o que a frase dizia, e qual pronome interrogativo era o mais adequado para cada uma delas, tá? Então, aqui na A, nós temos o espaço "Es tu profesión?". Então, aqui é uma pergunta, essa pergunta, ela pede a informação qual é a tua profissão. Eu falei já a resposta, né? Mas, enfim, esse é o pronome interrogativo que nós vamos usar aqui. Qual é tu profesión? Então, letra A, essa é a nossa resposta, tá? Letra B, hora es, né? Espaço, hora es. Então, o que a gente vai perguntar aqui? Como a gente vai fazer essa pergunta? Que hora es, tá? Lembrando, né, eu já até comentei com vocês na última videoaula, que em espanhol nós vamos ter uma diferença aqui, comparando com o português, da posição dos pontos de interrogação, tá? Pontos de interrogação em língua espanhola, ele vem não só no final da frase, como acontece no português. Ela vem também no começo da frase. Então, quando vocês verem uma pergunta em espanhol, ela sempre vai vir com um ponto de interrogação invertido no início da frase e um ponto de interrogação normal, né, no final dessa frase. Então, isso é característica da língua, certo? Não é nenhum erro, é característica da língua espanhola mesmo. Então, vamos lá, letra C. Com espaço, vas a la fiesta. Então, para essa pergunta, se você for tentando encaixar os pronomes interrogativos que nós estudamos, mais adequado será esse, certo? Quem. Então, com quem vas a la fiesta? Letra D. Espaço, vas a essa hora. Então, vas é ir, né, em português. Então, seria ir, vais a essa hora. Seria isso. Quando a gente faz essa pergunta, a gente utiliza qual conectivo? Qual pronome interrogativo? Adonde? Adonde vas a essa hora? E por que não é donde? Lembrando a diferença. Adonde, ele indica movimento, certo? Então, sai de um lugar, vai para o outro. E donde, ele indica lugar, certo? Em que lugar está alguma coisa ou uma pessoa. Então, aqui na letra D, como estamos falando de movimento, eu vou utilizar o adonde. Adonde vas a essa hora? Letra E. Temos aí espaço, vale este. Vale, né, verbo valer, né, no sentido de quanto custa. Então, nós temos aqui quanto. Quanto vale este? Letra E. Letra F, nós temos aí de espaço, esse passaporte. Então, passaporte geralmente é de alguém. Então, se eu estou falando de uma pessoa, qual conectivo seria o mais adequado aqui na F? De quem é esse passaporte, certo? De quem é esse passaporte? Então, se eu estou falando de uma pessoa, eu vou utilizar quem nessa situação aqui. Letra G. Espaço, veces, has estado en Espanha. Então, eu tenho aqui questão de quantidade, certo? Como é quantidade, eu vou utilizar quantas vezes has estado en Espanha. Lembrando que o quanto, ele vai concordar com quem ele estiver acompanhando. Então, por exemplo, estou falando de veces. Veces é feminino, está no plural. Então, quanto vai se transformar em feminino plural, quantas. Quantas vezes has estado na Espanha? Letra H, em espanhol seria H. De espaço, de ellos están hablando. Então, eu tenho aqui, estou falando com outra pessoa, e essa pessoa está falando de alguém que está incluído em algum grupo, né? Então, sou eu, a outra pessoa e eles. Então, ele está perguntando aqui de qual de ellos estás falando.
Então, de qual daquelas pessoas, né? Eu tenho um grupo de pessoas, de qual daquelas pessoas você está falando? Lembrando aí que esse uso do qual é quando a gente tem uma série de coisas ou de pessoas, enfim, uma série de alguma coisa, e você pergunta qual daquelas você prefere, você está falando, você mais gosta, então eu vou utilizar o qual. Letra I, para, espaço, querem la cuchara. Então, para, né, finalidade aí, querem, ou seja, querem, la cuchara é colher, certo? A colher. Para, querem a colher. Qual seria o pronome interrogativo mais adequado aí? Para quê, certo? Estou perguntando aí qual a finalidade, né? Qual o objetivo. Então, para que querem la cuchara? Letra J, espaço, são tus colores favoritos. Então, eu acabei de falar do qual, não é? No sentido de que o qual ele vai perguntar, ele é um interrogativo para uma série de alguma coisa, ou de pessoas, enfim, uma série de algo. Então, na J, eu estou perguntando quais são tus colores favoritos, certo? Então, dentre todas as cores, quais são as suas favoritas? E observe aí que o qual ele se transforma em quales, porque eu estou falando do plural, certo? Então, de cores, são várias cores, são quales, é mais de uma opção. Letra K, espaço viven tus padres. Quando a gente pergunta sobre viver, morar, alguém, a gente vai perguntar o quê? Donde, né? Onde? Então, diferente do adonde, que a gente viu que é questão de movimento, adonde vas, eu estou perguntando aqui, donde vivem tus padres? Então, em que lugar vivem os seus pais? Os teus pais, né? L, espaço, se diz rua em espanhol. Então, quando a gente vai perguntar em espanhol, em português, em espanhol, como se diz alguma palavra do português em espanhol? Ou seja, por exemplo, eu perguntei aqui, se diz rua em espanhol? É calle, se diz calle. Então, eu quero saber como se diz tal palavra do português em espanhol. Então, eu vou usar o como. Como se diz rua em espanhol? A letra M, eu tenho por. Aí a gente já vai meio que subentendido, né? Por que queres aprender a língua espanhola? Certo? Porque a gente estudou também. Ele aí vai fazer uma pergunta, nesse caso, direta. Né? Então, quando ele está fazendo uma pergunta direta, por quê? Coloco aí o quê. E letra N, a última, vienes a mi casa. Aqui eu vou utilizar o quando, certo? Quando vienes a mi casa, no sentido de tempo, né? Quando que isso vai acontecer. Ok? Então, essas são as respostas que vocês, enfim, que vocês chegariam, né? Solucionando as questões, os itens. Se tiver errado, não tem problema, tá, gente? Aqui a gente erra e corrige e é assim mesmo, tá? Faz parte do processo. Então, o importante é que vocês tenham compreendido para que cada um desses pronomes interrogativos ele vai ser utilizado, ok? Então, outro assunto que a gente viu, que eu falei no começo, foi a diferença dos porquês e também a questão do donde e adonde, com acento e sem acento, quais são as diferenças de uso entre eles. Então, vamos lá. Tenho aqui dos itens A até o H. Em cada um desses itens, eu tenho que escolher qual é a palavra adequada, certo? Para cada situação, para cada contexto. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho donde ou adonde estão as gafas. Então, traduzindo para o português, eu estou perguntando em que lugar estão os óculos. Então, quando eu estou falando de um lugar específico, eu falo do donde. E nessa situação, o donde, ele é interrogativo. Então, como ele é um interrogante, eu coloco um acento, certo? Para diferenciar. Então, a resposta seria, donde estão as gafas? Letra A, donde. Letra B, el restaurante a donde ou donde nos dirigimos sempre está lleno a estas horas. Então, o restaurante, aí a opção é aonde ou onde nos dirigimos sempre está cheio a estas horas. Na frase, ele dá para entender, ele nos dá a entender, perdão, que eles estão indo para esse restaurante nesse momento. Que ele fala assim, nos dirigimos, ou seja, que estamos nos dirigindo, que estamos indo. Então ele diz que nessa hora está sempre cheio. Então dá a ideia de que eles estão indo nesse momento. Então, como eles estão indo neste momento,
¿A dónde? ¿Certo? El restaurante a donde nos dirigimos sempre está lleno a estas horas. E ele não vai ter acento, por quê? Porque aqui ele não é um interrogante, tá? Ele é uma afirmação, sem dúvidas, eles sabem para qual restaurante eles estão se dirigindo. Então, sem o acentozinho aquele, tá? Letra C. Nunca sei dónde ou aonde dejas as coisas. Então, eu nunca sei onde ou aonde deixas as coisas. Nesse caso aqui, em que lugar? Mesma ideia da letra A. Então, eu vou ter aí, nunca sei donde dejas las coisas. E aí eu tenho um acento, né, no donde, indicando que ele é um interrogante. E aí você me pergunta, mas professora, não tem nenhum sinal, nenhum ponto de interrogação nessa frase. Lembre-se que em espanhol existem as frases interrogativas diretas, que são as que vêm com um ponto de interrogação no início e no fim da frase, e existe também as frases interrogativas indiretas, que elas não vêm sinalizadas com um ponto de interrogação, mas pelo contexto da frase você percebe que a pessoa tem dúvida ou não sabe a informação. Então, como ela não sabe, como ela tem uma interrogação, essa palavra ela vem sim, o interrogante vem sim com o acento, certo? Para fazer essa diferenciação. Então, vejam a aula lá, a videoaula novamente, a última videoaula, que vocês vão relembrar esse conceito, caso não tenham lembrado agora. Letra D. ¿Adonde ou donde foram tus amigos? Que estavam acá ahora mismo. Então, ela pergunta, ele ou ela, não sei, né? Diz assim, aonde ou onde foram os teus amigos? Eles se estavam aqui agora mesmo. Então, aqui eu vou utilizar adonde. Por quê? A ideia que a frase traz é que estavam todos em um mesmo lugar e esses amigos saíram. Então, ela pergunta, aonde foram tus amigos? Não é? Então, para onde eles foram? Aonde eles foram? Que eles estavam aqui agora mesmo. Letra E. Por que? Temos dois porquês aí. Porquê separado com acento e porquê junto sem acento. Queres ir à Colômbia? Então, eu falei para vocês há pouco tempo na questão anterior, o porquê separado com acento, ele vai ser usado para fazer perguntas diretas ou indiretas, certo? Então, porquê aí vai ser o primeiro, tá? Para completar a frase. ¿Por qué quieres ir a Colombia? F. El professor não nos deixou entrar porque, junto sem acento, e porque separado com acento. Chegamos muito atrasados. Nessa frase, eles estão explicando por que é que o professor não nos deixou entrar, certo? Então, o professor não nos deixou entrar porque chegamos muito atrasados, porque junto sem acento. Porque esse porquê, ele vai explicar alguma causa, tá? Explicar alguma coisa. Letra G. Porque, do mesmo jeito que a anterior, porque te quero te regalo estas flores. Então, ele dá de presente essas flores porque ele gosta daquela pessoa. Então, ele está explicando o motivo. Se ele está explicando, eu vou usar o porquê junto, sem acento. Letra H. Porque separado com acento, discute tanto a gente por coisas tão tontas. Então, esse porquê aí, ele está fazendo uma pergunta direta nesse caso, e por esse motivo, ele vai ser separado com acento, certo? Então, pessoal, eu trouxe essas duas questões, né, para solucionar aqui com vocês em vídeo. No caso, vejam se vocês tiveram alguma dúvida, se vocês ainda têm alguma dúvida sobre o conteúdo, revejam a aula, certo? A última videoaula sobre essa temática. E, enfim, tentem fazer sempre as atividades, tentem sempre assistir os vídeos, para que vocês consigam acompanhar, né, o conteúdo e compreender mais um pouco da língua espanhola. Certo? Então é isso por hoy, es eso. Gracias chicos y hasta la próxima. Besos, adiós.